Nação flamenguista, a mídia paulista não se conforma ter perdido para o Flamengo, né? Mais uma vez o assunto vem à tona, mais uma vez vem a discussão, né? Por que será? Por que será que eles acham que ia quebrar esse tabu, né? Tá na cara, pessoal. Eles acham que apareceu os resultados, né? Muitos diziam que o Palmeiras não jogava um bom futebol, mas na cabeça dos palmeirenses, na cabeça da imprensa paulista, né? O Palmeiras jogava o melhor futebol no Brasil, né? Então, eles tinham por obrigação quebrar um tabu que já são de 8 anos no Campeonato Brasileiro, né? A cabeça deles, eles iam passar por cima do Flamengo. Não foi isso que a gente viu. O Flamengo venceu e convenceu, claro, né? Sempre uma análise. A gente gosta de trazer aqui uma análise da imprensa paulista, né? Para ver o que é que eles estão achando, né? O que será que eles estão achando, hein, pessoal? Será que foi pênalti? Será que não foi pênalti? Eu não tenho nenhuma dúvida do que é que eles estão achando, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal. O Flamengo fez um bom jogo contra o Palmeiras. Eu disse que era virada de chave. E agora tem a Libertadores, né? Foco total no jogo contra o Deportivo Tátira, né? Flamengo podendo ser o primeiro colocado. Já tem palmeirense preocupado. Se o Flamengo ficar em segundo, pode pegar o Palmeiras. Mas vamos acompanhar o vídeo e créditos do vídeo, né? Rádio Bandeirantes, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. O Reinaldo para cobrar pênalti. O Palmeiras para levar o Reinaldo para cobrar pênalti. Ele bate bem na bola. O Palmeiras perdeu 4 pênaltis, né? Os últimos cobradores do Palmeiras, do mesmo jeito, Estevão, Piquerez, Veiga e Gustavo Gomes, velho. Os 4 também, eles eram numa sequência muito ruim. Velho, tá feia a coisa lá, hein? Pênalti a favor do Flamengo. Calma, não queima a largada. Não, mas na nossa época, como né, do jeito que eu vejo o futebol, aquilo ali não é pênalti pra mim nunca. Mas você tá queimando a largada. Na volta do break a gente vai analisar, calma. Quer ouvir o VAR de novo? Não, a gente debateu os lances aqui no Brasil nós criamos o jogador de açúcar. Não, é o jogador que você encosta, ele desmancha. Se é na Europa, os caras vão o Arrascaeta. Exatamente. Aliás, assim, aqui é o jogador de açúcar. Isso. Chove, ele vai embora. Encosta, ele desmancha. As transmissões televisivas hoje, viu, Denis? Não sei se tu vai concordar com isso. Elas têm um caça-pênalti hoje na imagem, cara. Tem. Os caras ficam pensando qualquer lances óbvios que não foi nada. Eles param a transmissão para ver, eles fogem da bola, certo? Para mostrar, para ver se foi ou não foi pênalti no lance. O escândalo da rodada é o que aconteceu em Porto Alegre. Impressionante, o problema em Porto Alegre foi o escândalo da rodada. O Bruno Arleu de Araújo é um dos piores árbitros da história do futebol brasileiro. Falar sobre isso no seguinte, a falta de critério que é gritante na arbitragem brasileira. No lance do pênalti pro Grêmio lá em Porto Alegre, eles checaram uma eventual falta no Everton Ribeiro, na origem da jogada, que é igualzinho o lance do pênalti do Flamengo aqui. É o mesmo braço que lá não foi falta, que não foi nada. O Everton Ribeiro se atira e o Arrascaeta se atira um pouquinho depois. É igualzinho. Então a falta de critério na arbitragem brasileira, ela é impressionante. Os caras não sabem, um apita de um jeito, outro apita de outro. E é por isso que é essa bagunça toda e toda a rodada a reclamação. E outra, foi falta do Brait White no goleiro do Bahia. E o cara deu pênalti. E no mesmo jogo do Palmeiras... Ficou a marca da chuteira no braço. Agora no jogo do Palmeiras, teve o pênalti pro Palmeiras foi. Foi. Eu não tenho uma imagem conclusiva ainda, mas eu mataria. Vou mandar pra você aqui. Tem aí uma conclusiva? Uma imagem de um torcedor de frente. Não, essa eu não vi. De frente, tá no Instagram e o Varela tá dentro da... A imagem lateral me dá a impressão... Vou colocar no nosso grupo aqui, no intervalo vocês veem, na volta a gente se fala. Vamos dividir, vamos pôr no nosso YouTube. A imagem lateral me dá a impressão que o Varela tá em cima da linha. Em cima da linha, consequentemente pênalti, mas eu não consigo cravar aqui. É pênalti, tem que marcar, entendeu? Eu acho que foi. O árbitro mas é um lance difícil. Pelas imagens, muito difícil. Ele não teve certeza. É difícil. Agora, vocês não perceberam a coisa mais curiosa? Porque depois que é marcado o pênalti, o Varela é meio burrinho, né? Desculpa chamar um cara de burrinho, mas é meio burrinho. Ele vai lá, ele pisa na linha. E faz assim, ó. Ele pisa. Não, é o contrário. Ele tem que dar um passo. Embora ele tem que cair pra frente. Ele fez o Newton Santos às avessas. Ele fez o Newton Santos às avessas. Dá um passo pra fora. Que cara burro. Essa imagem do torcedor é impressionante. Tem essa aí? Me basta aí. Botei no nosso grupo aí. O Paulo tá cantando lá, hein? Bragantino e Juventude. Botar uns dois pra rua aí. Por que o pau cantando, né? Quem inventou essa aí, né? Manda lá o Pulsóvio no nosso Twitter pro Ale colocar aí, os nossos ouvintes também poderem acompanhar com a gente no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Guilherme Fuoco, a média. Péssimos, né? Mantiveram nada diferente do que eles são, né? Em toda a rodada. Então vamos mostrar o lance polêmico do pênalti marcado para o Palmeiras.
Tá aí, ó. E aí essa é uma imagem de uma torcedora que estava bem na linha da grande área ali, no Allianz Parque. Melhor VAR da história. Melhor VAR. O VAR precisa contratar essa moça aí, né? Olha, velho. Dentro da imagem. área. Clara. Muito dentro da área, né? Pênalti. Muito dentro. Pênalti mesmo, né? Mas eu faço uma pergunta. Vocês viram que a regra mudou, né? A International Board, ela muda as coisas e aí praticamente não passa pra ninguém. Antes havia uma regra que, em determinado momento, se tem uma finalização, um cruzamento e a bola bate em alguma parte do corpo e depois vai no braço, você anulava a penalidade. Porque pra mim, claramente, nessa imagem, a bola toca na perna do Varela e depois vai em direção ao braço dele. Na regra antiga, eles anulariam essa penalidade. Você acha que toca? Eu não acho que toca. Cara, me dá a impressão que toca, Quessadinho. Tem uma outra imagem que não. Essa foi uma dúvida muito grande se tinha ou não. Tem uma imagem que mostra que não. Se toca no pé. Toca no pé dele, ó. Aparente, se toca no pé. Ó o pé virando, quer ver agora? No pé esquerdo, né? Aí. Isso, virou o pé. Virou o pé, tocou. A bola bate no pé dele e depois o braço. Se fosse a regra antiga, não marcariam o pênalti. Como ela mudou, agora é cal porque ele tá com o braço muito ampliado, não é um movimento agora natural. É bom a gente destacar, essa imagem aí, ela não serve para absolutamente nada. Não. Só pra gente ver que realmente... Pessoal, né, pelo contrário, né, e claramente a gente vê que não foi pênalti, a bola bateu no corpo dele, desviou e foi na mão. Já diz a regra, né? Bateu no corpo, desviou e foi na mão, não é pênalti, mas fazer o quê, né? Às vezes os caras ficam tentando achar até dizer que é pênalti, né? Que não foi pênalti, né? Porque ela não é usada. Não, essa não é torcedor. De decisão do VAR. Essa é conclusiva. A moça tinha. Tá fora do VAR. A moça tinha. Isso, o VAR que os clubes pagam não tinha uma imagem conclusiva. O árbitro chutou e acertou. Sabe como é que é? Ele não teve convicção, porque as imagens, pelas imagens disponíveis, ninguém tinha convicção de que foi pênalti ou não. Foi caseiro, vai, você quer dizer. O Bragantino aí. Na dúvida vai pro time da casa, vai. Na dúvida vou marcar o pênalti. E ele acertou. Acertou né? mesmo. Acertou. Agora, o pênalti que ele marcou pro Flamengo foi uma vergonha. Né? Agora a falta do Alexandro, o empurrão do Alexandro no Roque, no Vitor Roque. Vitor Roque, também mereceu reclamação por parte do Palmeiras. Eu não marcaria nenhum nem outro, eu não marcaria, tá? Eu não marcaria nem o pênalti do Vitor Roque. De onde falta, hein? Ó, 1-0 Bragantino. Não marcaria nenhum Bragantino ainda 20 pontos. Bragantino 1, Juventude 0. O John jogaria no Santos hoje. Fácil. Opa, mas fácil. O Caprito perguntou a data aqui, ó, 31 de maio, viu? Que vai ser o jogo? Los Angeles sábado. Futebol Clube contra a América do México. Que horas? 11h30 da noite, horário de Brasília. Ixi. O vencedor... mas... Não, só um detalhe em relação ao Palmeiras. Palmeiras líder do campeonato com 22 pontos, mas ele tá tendo uma dificuldade muito grande de vencer em casa, né? No Allianz Parque. E de fazer gol. Fazer gol. Ele não fez gol ainda em casa, ele só fez gol em Barueri. Ele empatou com o Botafogo na primeira rodada, depois ganha do Corinthians, só que é em Barueri, perde do Bahia de 1-0, ganha do São Paulo, mas é em Barueri, e toma 2-0 ontem do Flamengo. Curioso, né? O Palmeiras em casa não tá fazendo valer. Curioso. Se eu sou um rival, eu mando lá o Sandy Júnior pra fazer show no dia do jogo no Allianz Parque. Aí a partida vai pra Barueri. Lá é melhor, né? Meu amigo Eduardo Batista tá no terceiro jogo dele, perdendo pro Coritiba. Tomou de 6 na Copa do Brasil. Disse que foi uma ganhou vergonha. Na ida, hein? Pediu desculpas, disse que foi uma vergonha, exato. E agora ele tá perdendo em casa pro Coritiba pela... Flamengo, só pra gente destacar. Sim. 8 jogos seguidos em Campeonato Brasileiro em casa. O Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. Incrível. São 5 empates, 3 derrotas. A última vitória palmeirense, 2017, 2-0. Ou seja, isso é freguesia das bravas. É verdade. Quase Rogério Ceni contra o Flamengo. Mas só dentro de casa. Tudo bem, mas quem ganhou mais de 2017 pra cá, né? É o próprio Palmeiras. Curioso isso aí, né? Não consegue ganhar do Flamengo, mas consegue conquistar mais títulos que o rival. Mas ganhou a final da Libertadores. Né? Pois é. Agora, só queria falar uma coisa bem rápida. Eu, obviamente, respeito a opinião de vocês, mas não acho assim um absurdo o árbitro ter marcado o pênalti em cima do Arrascaeta. Não acho que seja um absurdo. Porque a partir do momento... Eu não marcaria o pênalti, tá? Mas acho que assim, a partir do momento que o jogador ele perde a passada, toma o drible, como foi com o Murilo, e coloca o braço,
ele corre o risco da interpretação do árbitro. Inteligente o jogador. Exato. Você lembra de um pênalti que o Gil cometeu contra o Palmeiras? O Luciano, contra o Grêmio São Paulo. Perfeito. Ele foi imprudente de botar a perna. Mas não foi pênalti. Lembra nem o lá, pênalti? nem ontem. Vou te dar um exemplo. Neoquímica Arena, o Rafinha toma o drible do Wesley e aí ele abre o braço e empurra o Wesley. Pra muita gente não foi. Só que você abre margem pra interpretação da arbitragem. Irmão, a arbitragem é fraca e não tem critério. Se você dá margem pra interpretação num lance desses, eles podem marcar o pênalti. Sobretudo quando o árbitro não tem certeza se ele marcou um pênalti corretamente a favor do rival, ele muitas vezes vai na lei da compensação. Então assim, velho, foi burro, Murilo, foi juvenil, entendeu? Correu risco. Ainda assim, não é, aquilo ali não é. Não, pra mim também não. Eu não marcaria. Na Inglaterra, eu não marcaria. Na Inglaterra, um companheiro do Arrascaeta ia xingar ele. Exato. E a torcida ia falar quando ele tocasse na bola. É verdade. Mas nós estamos vendo esse tipo de falta ser marcada aqui no futebol brasileiro constantemente. Os árbitros precisam padronizar. Fala, escuta, quando tem um braço desse jeito, não vão marcar mais. O que você falou? Quando tiver um braço... Os árbitros precisam o quê? Precisam padronizar. Pessoal, a mídia paulista, né? A mídia paulista, eu sempre digo aqui, eles ficaram decepcionados porque eles acharam que ia vencer o Flamengo fácil. E é como o Quesada trouxe os números aí, são 8 anos que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo em Campeonato Brasileiro. 8 anos, pessoal. Vocês viram aí o que eles se apegaram, né? E ganharam a Libertadores. Eles ganharam a Libertadores, fica se apegando nisso, né? Mas eu digo sempre aqui, né? O Flamengo, pra mim era ter vencido aquela Libertadores, né? Sem sombra de dúvida era pra ter vencido, né? Claro, não venceu, ok. Mas a gente sabe que até quando eles vão se apegar a isso, né? A pergunta que se fica, né? Até quando eles vão se apegar a isso, né? A gente espera. Claro, não vou dizer aqui que não tem erro na arbitragem, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, há erros e erros, né? E muitos erros na arbitragem. Só o que a gente espera que diminua esses erros, né? Mas o interessante é que quando o seu clube é beneficiado, geralmente não, sempre aquela mídia que torce por aquele clube passa o pano. Eu não vi ninguém reclamar daquele pênalti que foi dado para o Palmeiras em cima do São Paulo. Até vi alguns São Paulinos, né, reclamando. Eu não vi ninguém reclamar de 2 pênaltis dados para o Palmeiras em cima do Fortaleza. E olhe que tá bem dividido aí, né? Porque muitos acham que foi pênalti em cima de Arrascaeta. Inclusive eu acho que foi pênalti, claro. Mas a mídia prefere tomar outro rumo, né? Pessoal, foi pênalti, claro. Não adianta, né? Tem que se conformar com a derrota. Eu acho que isso aí é um ponto a ser citado. O Flamengo agora se preparando aí para enfrentar o Central Córdoba, não. O Central Córdoba joga com a LDU e ainda pode ficar de fora, viu? Deportivo Táchira, né? O Flamengo precisa fazer um bom resultado, muitos desfalques. Mas é como a gente sempre diz aqui, né? O Flamengo tem um time qualificado? Tem. Então, não tem muito o que pensar. O cara tem que entrar com força de vontade. Eu acho que deve fazer aí no mínimo 3 gols, né? Se fizer um gol ali, como o Flamengo sempre faz, pessoal. O Flamengo pressiona ali 10 primeiros minutos, um rolo compressor. Se fizer 1-0 ali nos 10 primeiros minutos, vamos ser bem realistas. É a pior equipe da Libertadores. É o Deportivo Táchira, né? A gente espera que o Flamengo não vá perder o jogo, pelo amor de Deus, né? A pior equipe, então o Flamengo precisa ir com tudo, mostrar desempenho, mostrar resultado, fazer uma grande partida, golear, quem sabe passar em primeiro. Mas uma coisa é certa, já tem palmeirense preocupado e com medo de pegar o Flamengo nas oitavas. Por que eu estou dizendo isso? E se o Flamengo passar e ficar em segundo, vai para o pote 2. E o Palmeiras já está no pote 1. Tem muito palmeirense torcendo para o Flamengo. Pois é, incrível. Muito palmeirense torcendo para o Flamengo, né? Porque ele sabe se pegar o Flamengo nas oitavas, vai ser osso.
Vai ser osso, pessoal. E eu sou bem realista. Se o Palmeiras não pegar nenhuma moleza, que tem algumas molezas aí, né? A tendência é cair fora. Sei que muitos vão dizer, não, mas não. Depois vocês me cobrem. A tendência é o Palmeiras cair fora logo nas oitavas. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.